Olá, turma. Aqui professor Jaime Freiberger. Nosso objetivo agora é iniciar o estudo teórico sobre geodésia, né, as principais definições e aplicações nas engenharias. Bom, a literatura especializada chama de geodésia superior a ciência que estuda a forma, as medidas e o campo de gravidade externo da Terra. Então vamos começar essa primeira aula. Bom, turma, vamos voltar um pouco no tempo e olhar como foi o desenrolar da história da agrimensura até nos dias de hoje. A gente sabe que a dependência da humanidade em relação à terra, né, ao cuidado da terra, sempre existiu e aumentava à medida que o homem deixava de ser nômade para se fixar, né, a um local, a uma porção da terra, né, de território. Então ele desenvolvia a agricultura, surgiam as vilas, depois as cidades, a população crescia, e daí a necessidade de uma estrutura cadastral, tá? Que hoje chamamos na engenharia de cadastro técnico. E porque o cadastro, né, o governo ou o líder daquelas comunidades podiam gerenciar as terras, contabilizar a produção agrícola, né, os impostos, só por meio de um cadastro. Então, o cadastro é uma necessidade antiga, né? Há vestígios antigos, né, deixados aí há mais de 3.000 anos, como, por exemplo, a rocha de Bedolina, na Itália, né, uma inscrição rupestre descoberta na Lombardia, tá? E é norte da Itália, e é conhecida como um dos mapas topográficos mais antigos que nós conhecemos, tá? Ele pode ser interpretado como a representação, né, de parcelas cultivadas, né? A gente vê aqui, né, provavelmente casas, habitações, e aqui na verdade é uma, é uma divisão em lotes, tá? Talhões, né, de plantios, etc., né, agricultura, ou seja, é uma representação de parcelas aí, né? Caminhos da montanha, aldeias, fontes d'água. E o interessante são os padrões topográficos, ou seja, a simbologia que eles usavam nesses quadros, linhas pontilhadas, guerreiros, né? Cavalo, animais, cabanas de madeira, enfim, é uma forma de caracterizar a distribuição e a forma de uso daquele espaço, que provavelmente é como eles organizavam o cadastro naquela época. Tá? Podemos dizer que eram os primeiros passos do homem para colocar as cidades no mapa. Tá? E vamos olhar um pouco os personagens daquela época, né, pessoal? 624 a 546 a.C., viveu Tales de Mileto. Ele foi considerado, é considerado, um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Foi o primeiro a explicar o eclipse solar da Lua, tá? Ele era astrônomo e acreditava que a Terra tinha a forma de um disco que flutuava num oceano infinito. É o que imaginava Tales de Mileto. Já Pitágoras, viveu de 570 a 495 a.C., ele defendia que a Terra era esférica e que ela girava em torno do Sol. Né? Heliocentrismo, Terra girando em torno de um astro e a Terra assumindo a forma esférica. Eles imaginavam, poxa, a Lua tem formato esférico, a estrela do Sol, que é o Sol, tem formato esférico. Né? Então, devemos também, nosso planeta deverá assumir também essa forma semelhante. Né? Bom, turma, e existem muitos registros antigos sobre a agrimensura. Né? São muitas evidências que comprovam ou tentam comprovar que a agrimensura surgiu no Egito, porque foram encontrados papiros,
Também foram descobertas pinturas e inscrições em monumentos e tumbas funerárias, né? E tudo indicava que esses papiros queriam ensinar técnicas desta profissão, né? Heródoto foi um geógrafo grego que viveu de 485 a 425 a.C. Ele também era historiador e ele descreve em suas obras, né, em um de seus 9 livros, que um faraó egípcio, que viveu cerca de 1000 anos antes dele, mais ou menos, né, ou seja, de 1400 a 1500 a.C., ele chamava Sesostris. Esse faraó teria dividido as terras do Egito em lotes para fins de tributação, ou seja, cobrar impostos, né? E acontecia um problema, né? O rio Nilo, ele inundava todo ano em agosto e setembro, e com isso as águas varriam as divisas, né? Varriam parte dessas parcelas, e com isso o faraó precisava então designar topógrafos para substituir os limites ou consertar essas divisas. Bom, os topógrafos eles eram então nomeados, né, para avaliar os prejuízos que as cheias causavam, né, e restabelecer essas confrontações entre os proprietários, tá, entre as parcelas. Na verdade, esses topógrafos eram chamados de esticadores de corda, tá, entre aspas, né, porque as medições eram feitas com cordas que tinham, na verdade, elas tinham marcadores, né, de distâncias unitárias. Bom, a partir do momento que a Terra era delimitada e quantificada, ela começava a agregar valor, ou seja, ganhar um significado financeiro. Bom, e mais ou menos 50 anos depois de Heródoto, vinha ao mundo Aristóteles. Ele foi um filósofo grego que viveu entre 384 e 322 a.C. E assim como Pitágoras, ele também argumentava que a Terra era esférica, né, por causa da variação no aspecto do céu, quando tinha estrelas, conforme mudava a latitude, né? E também por causa da sombra circular da Terra durante os eclipses da Lua. Tá? E Aristóteles nos traz uma referência, que talvez seja a mais antiga que se conhece, ao uso da palavra geodésia, né? Quando ele se referia à prática ou à atividade de dividir a Terra. E aqui podemos contextualizar duas situações. Tá? Então, nós temos a divisão geográfica no sentido de classificação de regiões, tá? Por exemplo, continentes, né? Os acidentes geográficos, os oceanos, e a divisão geográfica no sentido de repartição daquilo que é posse. Tá? Por exemplo, a divisão de terras entre proprietários. Né? Bom, desde essa época já existia a necessidade de um profissional que fosse encarregado dessa função. Tá? Ou seja, de organizar o espaço físico, o espaço geográfico, né, conforme regras ou padrões. E esse profissional era o geodesista. Tá? E geodésia não é geologia nem geofísica, pessoal. A maioria das pessoas não conhece a palavra geodésia. Isso é muito comum. Tá? Se olharmos para a etimologia da palavra, geodésia é derivada da palavra grega geo, tá? Que significa terra, país, cidade, solo, chão, propriedade, tá? E desia, que significa dividir, distribuir. Literalmente, geodésia é a divisão da terra, tá ok? Assim podemos entender, então, que geodésia é uma palavra de origem grega que significa a divisão do espaço geográfico da Terra. E vamos avançar mais 50 anos nessa linha do tempo, quando as civilizações ainda imaginavam
que a Terra seria plana, né? E parece que não mudou muito porque alguns grupos ainda insistem na ideia. Mas na época eles observavam, por exemplo, a sombra circular que a Terra fazia na Lua quando ocorriam os eclipses lunares, né? Outro exemplo eram os navios que aos poucos iam desaparecendo quando navegavam em direção ao horizonte, né? Aos poucos mesmo as pessoas foram percebendo, né, que a Terra teria um formato curvilíneo, tá? E elas queriam descobrir o tamanho da Terra e o formato. E esse cálculo pode ter sido um dos maiores desafios da humanidade, tá? Por muitos e muitos séculos. E talvez eles não imaginavam, né, eles não teriam a ideia, né, como seria simples para nós, hoje em dia, fazer esse cálculo, com a ajuda aí de satélites, imagens, missões espaciais, computadores, né, da forma como é feito hoje. Mas eu ainda penso que a ideia deles era muito mais simples, né? Bom, a história registra, vamos ver um pouquinho sobre essa descoberta, né? A gente sabe que por volta de 220 a.C., né, um matemático grego que chamava Eratóstenes, ele trabalhava na biblioteca de Alexandria, ele tentou fazer esse cálculo usando trigonometria. O que ele fez? Ele mediu o ângulo que forma, tá, que subentende o arco meridiano entre duas cidades no Egito. Tá? Uma delas chama Ciene e a outra Alexandria. Deixa eu só mudar aqui o... Tá lá, né? Siena fica mais ou menos sobre o Trópico de Câncer e Alexandria mais ao norte. Tá? Bom, o experimento foi o seguinte. Ao meio-dia de um solstício de verão, ou seja, sol a pino, tá? Eles ergueram uma baliza. Tá? E no mesmo instante, em Siena, foi cavado um poço. Tá? Bom, eles observaram que em Siena, no fundo do poço, né, havia luz do sol, ou seja, o fundo do poço foi totalmente iluminado, e era o que eles esperavam, tá? Considerando que os raios solares chegam paralelos entre si. Então, o fato é que a baliza em Alexandria não deveria projetar sombra nenhuma, tá? Mas a baliza projetou uma sombra. E para essa situação ocorrer, né, somente se a superfície da Terra tivesse esse formato, curvilíneo. Ok? Bom, Eratóstenes, então, mediu esse ângulo, 7 graus e 12 minutos aproximadamente, né? E por trigonometria ele deduziu a circunferência terrestre. A gente vai ver agora na sequência. Bom, então Eratóstenes fez o seguinte, ele aplicou a geometria elementar, e aqui a gente vê um caso de ângulos congruentes, né? Eles são correspondentes, ou seja, o ângulo da sombra da projeção da baliza, 7 graus e 12 minutos, equivale, né, ao ângulo central do arco que separa as duas cidades, Alexandria e Siena. Né? Temos o desenvolvimento do arco, que é a distância entre as duas cidades, aqui eu chamei de S. Tá? É esse arco aqui. Então, por uma regra de 3, o ângulo central está para S, tá? Que é a distância entre as duas cidades, é o desenvolvimento do arco, assim como 360 graus está para o perímetro da circunferência completa, que eu chamei aqui de C. Tá? Lembrando que S é a distância entre as duas cidades, calculadas na época,
e vale 800 quilômetros, tá? Pelos cálculos que a gente tem aqui desse experimento. E hoje a gente sabe que essa distância é de cerca de 850 quilômetros. E assim ele calculou, né, o perímetro da circunferência terrestre de 40 mil quilômetros. Tá? E hoje sabemos que o perímetro médio calculado através de medições modernas, tá, com instrumentos modernos, vale em torno de 40.053 quilômetros. Bom, por fim, Eratóstenes calculou o raio terrestre, obtendo 6.360 quilômetros, tá? Algo em torno desse valor. Então, com esses cálculos, ele conseguiu comprovar a esfericidade terrestre, né, e calculou também o raio e o perímetro da Terra. Tá? Esse é um experimento considerado um dos mais geniais da humanidade, na minha opinião também. Né? Bom, segue adiante o próximo slide. Vamos falar sobre Heron de Alexandria. Bom, e a partir dos trabalhos de Eratóstenes, né, dos experimentos que foram realizados naquela época, os primeiros pensadores, os matemáticos, também os filósofos gregos, começavam a desenvolver a geometria como ciência, porque eles precisavam de ferramentas de cálculo para as medições que eles faziam no âmbito da agrimensura. Né? Bom, nesse contexto a gente vai falar um pouco sobre Heron de Alexandria. Ele foi matemático e também era mecânico grego, que viveu entre os anos de 10 e 80 depois de Cristo. Né? Há quem diga que ele tenha vivido no século 3 a.C. Bom, foi ele quem introduziu os métodos científicos no estudo da agrimensura e ele foi autor de vários tratados importantes, né, significantes para a agrimensura. Por exemplo, o chamado Dióptra, tá, que aqui está como métrica, mas o nome é Dióptra, mas tem alguns artigos que falam que esse tratado chama métrica, tá? Mas esses tratados relacionavam os métodos de levantamento de um terreno, os métodos de desenho de um plano e como se faziam esses cálculos, né, que são os procedimentos técnicos, vamos dizer, básicos de um trabalho de topografia que compreende trabalho de campo, de escritório, tá, e que a gente faz até hoje. Inclusive na nossa disciplina de topografia. Tá? A gente vai proceder da mesma forma como eles faziam. Bom, o Heron descreveu também um dos primeiros instrumentos de levantamento topográfico, que é a dióptra. A dióptra ela é a antecessora do teodolito, né? Ela vai dar origem ao teodolito depois. E por muitos anos, os trabalhos que Heron fazia eram os mais reconhecidos ou significantes entre os agrimensores gregos e também os egípcios, né, daquela época. Bom, tem algumas fontes, tá, que dizem que foram os gregos que desenvolveram as técnicas de agrimensura nas grandes construções públicas. Por exemplo, canais, túneis e aquedutos. Tá? E a gente vai ver isso depois lá nos romanos. Bom, e foi na era dos romanos que a agrimensura deu um salto de desenvolvimento. Né? Os romanos tinham uma mentalidade muito prática, é só olhar as obras que eles deixaram, né, por toda a Europa, e é certo que eles herdaram muita coisa dos gregos, e que muitos documentos se perderam ou desapareceram, mas muita coisa foi preservada, tá? Não só os escritos, mas também as construções e as ruínas romanas. Né? São testemunhos vivos do que eles fizeram. Está lá em pé até hoje.
E muito do que se conhece de agrimensura, nós herdamos de um engenheiro romano que chamava Frontinus. Ele foi governador da Britânia, né, uma província do Império Romano, atual Inglaterra. Ele foi general, senador, cônsul e, no final da vida, ele foi nomeado superintendente dos aquedutos de Roma. E assim ele ficou mais conhecido, né, como autor de trabalhos e tratados técnicos sobre hidráulica e o uso da água. Tá? Bom, mas o que acontecia? Para a gente falar sobre aquedutos e sobre água. Né? Naquela época, Roma era uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E a água era trazida até a cidade, ou seja, o abastecimento d'água era feita por uma rede gigantesca de aquedutos. Tá? Depois vocês dão uma olhada lá no Google, né? Como é que funcionava essa estrutura. Eram centenas de quilômetros de aquedutos, né? E esse engenheiro ele descreve cada um desses 9 aquedutos, depois eram 11, tá? E as características do sistema de abastecimento de água de Roma. Tá? E ele não só falava sobre as leis relativas ao seu uso e manutenção, mas o tamanho dos dutos, as taxas de descarga, ou seja, a vazão, as cotas de chegada da água na cidade, e também em relação à qualidade da água que cada aqueduto entregava na distribuição para a cidade, tá? Dependendo da nascente, né? Se era rio, lagos ou mina. Bom, esses aquedutos tinham muitos problemas, turma, né? Como qualquer obra de engenharia. E eles precisavam de manutenção constante. Eram vazamentos, né? Principalmente nos dutos subterrâneos, que eram mais difíceis de localizar e consertar. Os aquedutos de superfície precisavam de cuidados para garantir que a alvenaria fosse mantida em boas condições, especialmente aqueles que funcionavam em superestruturas em arco. Tá? Outro desafio era impedir a mistura das águas que vinham de diferentes fontes. Então, o que ele fez foi separar a água de cada um desses sistemas. Né? A água de baixa qualidade seria enviada para irrigação, né? Jardins ou banheiros, por exemplo, enquanto a água boa era reservada para o consumo humano. Tá? Outro problema era o roubo. Fazendeiros, comerciantes, né? Inseriam tubos ali no canal para desviar a água. Bom, a gente ainda enfrenta tudo isso nos dias de hoje. Tá? A história é cíclica, mas hoje temos a tecnologia para ajudar a gente. Né? Por exemplo, para detectar vazamentos na tubulação. E esse engenheiro, o Frontinus, ele elaborou mapas do sistema de abastecimento para avaliar as condições de manutenção dos dutos. Ele era também agrimensor, né? E a experiência que ele teve permaneceu aí como um padrão por muitos anos. E, claro, né, os romanos fizeram construções por toda a Europa. Eles tinham uma engenharia avançada. E supostamente havia muitos agrimensores que trabalhavam nos levantamentos dessas construções, tá? Além dos instrumentos de medição que foram desenvolvidos naquela época. Bom, e foi assim que herdamos o nome de origem latina agrimensura, né? Um ramo da engenharia que é focado nos levantamentos topográficos para a engenharia. Tá? Vocês também vão encontrar o termo gromática, que deriva de groma. A groma é talvez o instrumento topográfico mais antigo e rústico da era romana, e ela era usada para definir alinhamentos por visadas, tá? Que vamos ver depois no capítulo sobre instrumentação.
Bom, turma, vamos dar um salto agora na história e pular para a Idade Média, tá? Que vai do século V ao século XV, ou seja, do ano 400 ao ano 1400, mais ou menos. Tá? É uma faixa aí bem extensa, né? Muita coisa aconteceu nessa época. O final da Idade Média, que os historiadores consideram, né, o ano de 1453, início do Renascentismo, foi um período de grande avanço nas ciências. O astrônomo e matemático polonês Copérnico descreve a teoria heliocêntrica do sistema solar. Gerardus Mercator, um matemático e cartógrafo belga, ele desenvolve a projeção cilíndrica do globo terrestre em cima de uma carta plana. É uma forma de planificação, né? Depois a engenharia cartográfica ela vai estudar essas projeções cartográficas. É dele também a projeção UTM, chamada Universo Transverso de Mercator, que é muito utilizada em cartografia. Tá? Galileu descobre a lei dos corpos, que diz que todos os corpos caem com aceleração constante, e Galileu enuncia o princípio da inércia e o conceito de referencial inercial, ideias que depois darão suporte aos estudos de Isaac Newton, né, algumas décadas depois. Bom, na astronomia, Galileu melhora o telescópio, né, e com ele descobre as manchas solares, as crateras da Lua, as fases de Vênus, os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as estrelas da Via Láctea e muito mais coisas. Galileu Galileu ainda ele descobre vários instrumentos, ele desenvolve instrumentos, né? Por exemplo, o compasso geométrico para medir ângulos e áreas, tá? O relógio de pêndulo, é um grande inventor, né? Ele também desenvolve método científico. O que mais? Bom, Galileu é considerado o pai da ciência moderna. Depois, Johannes Kepler, foi um matemático e astrônomo alemão. Ele formula as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, as chamadas leis de Kepler, que descrevem os movimentos de órbita dos planetas e dos satélites, tá? Inclusive os satélites artificiais, esses que usamos para posicionamento, imageamento, né? E Kepler fornece as bases para a teoria da gravitação universal, que depois vai ser estudada e trabalhada por Isaac Newton, né? Enquanto isso, os portugueses, depois os espanhóis e outros países europeus exploram o globo terrestre em busca de novas rotas de comércio, período esse que ficou conhecido como as Grandes Navegações, ou a Era dos Descobrimentos, né? Bom, turma, então ainda no contexto histórico das descobertas científicas no fim da Idade Média e começo da Era Moderna, a gente sabe que quase todos os países europeus se lançaram ao mar buscando novas terras, né? Principalmente o que eles queriam era mais riquezas, né? Ouro, metais. Essa era a moeda da época. E a história nos conta que uma moeda muito forte eram as especiarias que vinham das Índias, né? A canela, o gengibre, a pimenta, o cravo, o açafrão. Esses produtos tinham muito valor e eram produzidos, ou seja, só eram encontradas nas Índias, né? Essas mercadorias, e eram consumidas na Europa. E a rota de comércio para buscar essas mercadorias passava pelo mar Mediterrâneo, né? Que era dominado pelos comerciantes árabes, turcos, italianos. Então ficava muito caro para os mercadores portugueses e espanhóis, né, que precisavam atravessar essa região. Então, por volta de 1490,
Américo Vespúcio, né, um cartógrafo italiano, também mercador e navegador, ele teria dito que poderia se chegar nas Índias pelo caminho a oeste, né, para essa direção aqui. Bom, seriam encontradas novas terras, as chamadas Índias Ocidentais, mas que não eram as mesmas terras, né, as mesmas Índias que eles já conheciam na Ásia, né? Porque teriam dito que era um novo continente. Mas ele teria feito uma viagem, né, para essa direção a oeste em 1497. Né? Ele teria aportado no continente americano. Mas em agosto de 1492, se funciona aqui, Cristóvão Colombo parte da Espanha com 3 navios, 3 naus, Santa Maria, Pinta e Ninha, e em pouco mais de 2 meses ele chega na ilha de São Salvador, nas Bahamas. Ele transita pela costa de Cuba e retorna, né, quase pelo mesmo caminho que ele veio. Depois disso, ele faria mais 3 viagens. Na terceira, ele chegaria no continente, tá? Na costa da Venezuela, nessa região. E na quarta e última viagem, ele chegaria no Panamá, Costa Rica e demais países, né, que formam a América Central, inclusive Cuba, tá? E retornaria por um caminho um pouco diferente, mas ele teria chego ao continente americano nessa terceira viagem, tá? Onde ele aportaria na Venezuela. Em 1498, a frota de Vasco da Gama contorna o continente africano, ele dobra o Cabo da Boa Esperança, região, né? E aporta em Calicut, na Índia. E aqui ele estabelece a rota alternativa para a Índia, né? É a forma como os europeus chegariam na Índia, para evitar o mar Mediterrâneo. Em março de 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral sai de Lisboa rumo às Índias, mas há um desvio na rota e em 22 de abril eles avistam o Monte Pascoal e a 24 de abril chegam em Porto Seguro. Há uma controvérsia se a descoberta de Cabral foi intencional ou não. Bom, a história conta que os portugueses pensavam que estavam em uma ilha. Então, o fato é que 8 dias depois da descoberta de Pedro Álvares Cabral, eles retomam a viagem para as Índias. Então, eles fazem mais ou menos como isso aqui. Ó. Antes, eles chegam em Porto Seguro e antes eles navegam então pela costa do Brasil, assim que eles chegam em Porto Seguro, descem quase até o Rio de Janeiro e depois retomam o caminho para as Índias. Tá? Então diz que eles não tomam conta que aquilo era uma ilha, né? Que eles achavam que era um arquipélago, mas era um continente de fato. Tá? Eles tomam a rota original na sequência da descoberta. Bom, os indícios de que eles sabiam o que estavam fazendo são claros, né, pessoal? Porque se essas viagens aconteceram, é certo que eles desenvolveram tecnologia que permitiam esses avanços naquela época. Tá? Por exemplo, a própria construção naval, né, para que as naus, as embarcações tivessem capacidade de transporte e resistência para enfrentar os mares, a cartografia e os métodos de obtenção de informações geográficas, tá? A instrumentação geodésica usada na astronomia daquela época, os cálculos de posicionamento, seja em terra ou em alto mar, para chegar ao destino com segurança, né? Tudo isso, bom, os portugueses eles já tinham uma forma
né, de dominar, tá, a cartografia, de se posicionar com segurança. Então eles já tinham essas ferramentas, tá, que né, de alguma forma levaram eles ao status de potência mundial, né, algo comparado atualmente com qual país, né? Quem que domina a ferramenta de navegação por satélites, por exemplo, né? De quem é o GPS? Os Estados Unidos. Eles são os donos do principal sistema de posicionamento por satélites. Tá? Então, é mais ou menos assim, é uma comparação que eu faço antigamente com os sistemas atuais de posicionamento. Tá? Quem detém a cartografia detém também o poderio militar, tá? De alguma forma. Bom, e esse é o primeiro mapa mundi em que aparece o nome América, né? Dado ao continente, ao quarto continente descoberto aí. Esse mapa é do cartógrafo alemão Martin Waldseemüller. Ele era cartógrafo. Na realidade, o mapa original era preto e branco e foi colorido depois, né? E esse cartógrafo escreveu o seguinte: a Europa, a Ásia e a África são partes do mundo que já foram completamente exploradas. E a outra parte foi descoberta por Amerigo Vespucci. Está em italiano, tá? Em português, Américo Vespúcio. Como se pode ver nos mapas adjuntos. E como a Europa e a Ásia receberam nomes de mulher, não vejo razão ver nos mapas, né, não vejo razão pela qual não possamos chamar a esta nova parte Amerige, isto é, a terra de Amérigo, ou simplesmente América, em honra do sábio que a descobriu. Bom, turma, e assim foi que o continente, né, foi chamado América, tá? Pela primeira vez. Só uma curiosidade sobre a viagem de Américo Vespúcio, aquela em 1497. Tá? Essa viagem rendeu a ele o título de descobridor da América. Né? Se bem que nem se chamava América ainda, né, o continente. Mas, e tem muitos autores, historiadores, né, que questionam se esta viagem realmente existiu. Porque não existe evidências de que Vespúcio tenha de fato chegado lá no continente antes do Cristóvão Colombo. Tá? Colombo sim aportou aqui, né, na verdade lá na Venezuela, em 1498. Tá? Eles relatam que os registros do Américo Vespúcio são confusos, né, com erros grosseiros, datas que não batem. Tá? Ele apenas teria falado sobre a existência de terras, mas ter dado o nome dele para o continente é considerado hoje uma fraude ou um erro, tá? Que só foi descoberto muito tempo depois, mais de 200 anos. Mas vamos para a geodésia. Bom, e aqui nesse detalhe a gente percebe que a delimitação do continente já se aproximava do que seria a América do Sul, né? A linha de costa do litoral, com a representação dos principais cursos d'água, né? Isso depois de apenas 7 anos da descoberta do Brasil. E a gente percebe que, apesar das proporções, né, não serem boas, é apenas um esboço, né, do que seria o continente, mas a gente percebe que eles já sabiam com o que eles estavam lidando. Né? Turma, e esse é o Theatrum Orbis Terrarum, né? Teatro do Mundo Todo, concluído em 1570, feita por Ortelius, era um cartógrafo holandês, reconhecido como o criador do Atlas moderno. Tá? E ele também é considerado a primeira pessoa a imaginar que os continentes já foram um só. Né? Ele observou que havia a justaposição dos continentes, né? Por exemplo, assim, ó,
essa região da África, né, com a costa brasileira, né, em forma de quebra-cabeça, né, e que eles teriam se separado por um processo de ruptura e mais tarde, no século XX, né, se comprovaria a teoria da deriva continental como um mecanismo global e contínuo, ou seja, os continentes estão se afastando, né? Bom, nesse mapa a gente percebe que a América do Sul está defeituosa aqui nos contornos, né? É bem, né? Não tem nada que ver com o atual desenho, né? Do mapa atual, mas depois foi corrigida nos mapas seguintes, tá? E a Oceania, ela ainda não está totalmente mapeada, olha só, né? O termo Oceania foi criado só por volta de 1830, mais ou menos. Tá? Bom, e aqui a gente chega no auge da chamada Revolução Científica, né? Período da história, que começou no Renascentismo, em 1500, e vai até 1800, quando os conhecimentos começaram a valer somente depois que se confirmava, né, pela experiência e pela razão. Bom, dois personagens aqui se destacam nesse período, René Descartes e Isaac Newton, dentre outros tantos cientistas importantes, tá? Mas que para a geodésia eles têm um significado especial. Tá? Descartes era filósofo, era matemático, ele era francês, já conhecido aí de vocês, né? Ele mostrou que era possível escrever os problemas da geometria em forma de álgebra, tá? Porque antes a geometria e a álgebra elas apareciam como ramos separados da matemática, né? E Descartes mostrou que as equações poderiam ser escritas em um sistema de coordenadas, que hoje conhecemos por coordenadas cartesianas. E esse termo deriva de Cartesius, né, que é a forma latina do sobrenome dele, e que até hoje é ensinado nas escolas. Tá? Bom, já se sabia que a Terra tinha formato esférico, né, mas começavam a perguntar, né, qual é a base científica para isso. Os mapas eram produzidos para se calcular distâncias entre continentes, entre territórios, né? E a gente sabe que um mapa, na verdade, é uma projeção cartográfica, ou seja, é um modelo matemático que leva uma representação no plano de uma superfície que, na realidade, é curva. Tá? E aí vinham, né, as discussões sobre qual modelo usar para representar a Terra da forma mais fiel possível. E por isso os cientistas se envolveram nessa causa, né? Por exemplo, Descartes, que tinha influência do pensamento de Aristóteles. Tá? Aristóteles foi um filósofo da Grécia Antiga, ele estudava várias ciências, né? Uma delas era a física. E Aristóteles não reconhecia a ideia da inércia. Tá? Para ele, o repouso, o movimento, tá? O repouso e o movimento eram dois fenômenos totalmente distintos, quando na realidade o que define o estado de um objeto é o referencial. Tá? Então, se não há referencial, não tem como considerar a ação de forças. Tá? E uma dessas forças, é a gravidade terrestre, campo gravitacional terrestre. Bom, então Descartes não acreditava que a gravidade terrestre fosse um agente causal, ou seja, que ela fosse de fato uma força que contribuía para o deslocamento de objetos. Tá? Para ele era o contrário. A gravidade não era nada mais que um efeito provocado pela natureza. Né? Da mesma forma pensava Galileu Galilei, tá? Que era da mesma corrente do Aristóteles. Ou seja, a inércia tinha a ver com uma tendência natural dos corpos de simplesmente caírem. Né? E René Descartes completava dizendo assim que a gravidade poderia ser apenas mais um efeito da rotação da Terra, espécie de uma variação ou deficiência da força centrífuga.
tá? Ou seja, para os aristotélicos, a gravidade terrestre não era uma força, tá? Ela era simplesmente ocorrência da natureza. O que acontecia era que os cientistas ainda desconheciam o que era a gravidade, tá? E isso era o que faltava para eles conseguirem, por exemplo, entender de onde vinham os movimentos, né, e como classificar eles, né, e como fazer para identificar os agentes que de fato causavam essas forças. Então apareceu Isaac Newton, né? Isaac Newton cria o conceito de força, tá? Reparem que Isaac Newton Isaac Newton ele enuncia o princípio da inércia, né? Que é a primeira lei de Newton, e associa estes conceitos à sua descoberta. Qual era? Ele relata que estava embaixo de uma macieira, né, que uma fruta cai na cabeça dele e descobre a verdadeira natureza da gravidade. Bom, quando René Descartes tinha quando René Descartes morreu, tá? 1650, Isaac Newton tinha 7 anos, tá? Isaac Newton era uma criança quando Descartes faleceu, né? Isaac Newton era inglês e aos 44 anos ele publica a grande obra nele, né? A chamada Principia, ou Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. É uma obra de 3 volumes que contém as leis de Newton para o movimento dos corpos, tá? E nessa obra também estão as equações da mecânica clássica e a lei da gravitação universal. Bom, e nessa obra, né, a gravidade é concebida como um agente causal, tá? Como uma força legítima que atuava sobre corpos. Em suma, Newton deduziu todas essas equações, tá? Ele comprova que de fato existe, né? Lembrando que a teoria da gravitação universal foi bem sucedida, né, por 230 anos depois que Isaac Newton publica todo esse material, né? Até que aparece Albert Einstein com a teoria da relatividade e muda toda a percepção sobre a gravidade, tá? Bom, a ideia é que vocês visualizem de uma forma bem simplificada como Newton imaginava a forma da Terra, né? Ele dizia que a forma esférica era incompatível com o movimento de rotação terrestre, né? Por quê? Bom, vamos imaginar aqui a Terra como se fosse uma esfera, tá? Primeiro, uma esfera. Vamos cortá-la ao meio e visualizar esse perfil, né? Vamos fazer uma seção do Polo Norte ao Polo Sul. Aqui está o centro de massa terrestre, né? E a gente observa aqui a circunferência terrestre, tá? Como se fosse uma esfera. Bom, e também como ficaria, né, uma representação da ação da força de atração gravitacional, vou chamar ela de F, é um vetor, atuando sobre um corpo qualquer na superfície da Terra em diferentes latitudes, tá? Desde o Equador, essa região, até o Polo Norte, tá? Bom, e a Terra, quando gira, né, no seu movimento de rotação, ela faz surgir, ou seja, a rotação faz surgir a força centrífuga, tá? A força centrífuga, então, é máxima. Deixa eu arrumar aqui que eu pintei. Que é máxima no Equador, né? E na região do Equador, e mínima nos polos, tá?
A composição vetorial dessas duas forças, ou seja, a soma da força de atração gravitacional F com a força centrífuga F minúsculo, da forma como está aí, nesses vetores, resulta no vetor força de gravidade G. Né? E nesse equilíbrio de forças, né, surge o achatamento, ou seja, a Terra vai se adaptar ao equilíbrio de forças e, para isso, vai sofrer essa ligeira deformação. Tá? Aqui no desenho está um pouco exagerada a deformação, né? Mas a gente já percebe que de esférica ela vai para elíptica, né? Formato de uma elipse. Né? Bom, a força centrífuga somada à força de atração da Terra diminui o peso e por isso diminui também a aceleração da gravidade. Tá? Lembrando que a aceleração da gravidade varia muito pouco ao longo da superfície da Terra por causa da densidade das rochas e também dos materiais que compõem, né, o interior da Terra. Tá? Mas, no geral, turma, a gente observa nesse quadro aqui que a aceleração da gravidade aumenta conforme a latitude. Ó, né? Aumenta conforme a latitude. Ou seja, a aceleração da gravidade assume valores mínimos no equador e máximos nos polos. Bom, e o raciocínio de Newton considera, né, que a protuberância equatorial da Terra é causada pelo movimento de rotação e pela força de gravidade. Né? Então, a seção, né, ou seja, a figura básica da Terra, assume a forma mais próxima de uma elipse. Estão aqui ó, os parâmetros elipsóidicos, né? Semi-eixo maior A e semi-eixo menor B. E se essa elipse for rotacionada em torno de um dos seus eixos, vamos considerar o semi-eixo menor B, vai produzir, né, o que Newton chamou de elipsoide de revolução. Tá? Ele é um modelo matemático, é um modelo teórico, que representa, de um modo bem simplista e bem suave, né, a superfície da Terra. Então, esse modelo vai servir como base para todos os cálculos matemáticos. Tá? Então, a cartografia vai se basear nesse modelo para coordenadas, para distâncias e tudo mais. E depois, depois serão feitas as projeções. Né? Nesse caso, os polos são levemente achatados. Tá? Aqui está um pouco exagerada a figura, a favor da clareza, mas esses polos são achatados e o que a gente vê é a protuberância na região equatorial. Né? Dá a impressão que quando a gente olha a Terra no Google Earth, né, que a Terra é uma circunferência, é uma esfera perfeita. E de fato, a olho nu parece. Mas na realidade existem essas diferenças aqui. Né? O raio da Terra não é mais constante como é na esfera. O raio na região equatorial, tá, é maior que o raio na região dos polos. Mas aconteceu que os franceses não ficaram satisfeitos com as teorias de Newton. Né? Eles preferiam acreditar que Descartes estava correto. Então, a Real Academia de Ciências da França organiza expedições geodésicas pelo mundo, né, a serviço do rei Luís XV, na época o rei da França, e por volta de 1736, o rei autoriza duas grandes medições, né,
que eram baseadas em observações astronômicas, uma na Lapônia, lá no norte da Europa, próxima ao Círculo Polar, onde está a Noruega, a Suécia, a Finlândia, né? E outra na América do Sul, na região próxima à linha do Equador, onde hoje é o Peru e onde é Quito, capital do Equador. Tá? O que eles fizeram foi medir nesses dois lugares o comprimento de arco O que eles fizeram foi medir o comprimento de um arco de meridiano que corresponde ao deslocamento angular de 1 grau, tá? 1 grau de latitude, nas duas regiões. Para a gente saber mais ou menos a distância em arco que corresponde a esse 1 grau de latitude, tá? Vamos fazer a seguinte continha. Opa. Se para 360 graus a gente tem um arco de 40 mil quilômetros, que é o perímetro terrestre, tá? Em 1 grau, vamos ter aproximadamente 111 quilômetros. Ou seja, é um deslocamento de cerca de 111 quilômetros sobre a superfície da Terra. Tá? E o que eles descobriram é que o comprimento do arco no polo, lá na Lapônia, era mais de 1 quilômetro maior que no Equador. Né? E calculando o raio terrestre nessas duas regiões, né, a partir desses dados, concluíram que se tratava de curvaturas diferentes. Então, significava que havia aí um achatamento. Né? Reparem que nessa época, turma, Newton já havia morrido fazia 10 anos. Né? E ele já afirmava que a Terra é achatada nos polos, e não no Equador. Tá? E que a diferença entre os raios era de 26 quilômetros. Ou seja, o raio equatorial ele cresce, né, 26 quilômetros por causa do abaulamento, né, por causa da rotação terrestre. Ele fica mais longo que o raio polar. Eis que, pelos cálculos das expedições francesas, essa diferença resultou em 33 quilômetros, né, comprovando a previsão de Newton. Tá? E hoje, pelos cálculos modernos, a gente sabe que essa diferença é de mais ou menos 22 quilômetros. Mais ou menos. Tá? Então, concluindo, os levantamentos geodésicos em diferentes latitudes da Terra permitiram comprovar as teorias de Newton. E aí, o filósofo francês Voltaire, na época ele tinha 42 anos, escreveu ironizando os próprios franceses, né? Que eles tiveram a confirmação em lugares inóspitos daquilo que Newton já conhecia sem sair de sua casa. É uma pena, né, que Newton não estava mais vivo para se defender e assistir tudo isso acontecer, né? Mas a ciência falou por si. E finalmente chegamos no século XIX, turma, ano de 1880. Né? Claro que houve muitos fatos importantes sobre a geodésia nesses intervalos anteriores, né? Mas foi em 1880 que o geodesista alemão Helmert criou e compilou os fundamentos matemáticos e físicos que integram, né, que compõem as teorias modernas da geodésia. Tá? Ele foi autor da definição clássica da geodésia como a ciência que estuda a forma, a dimensão e o campo gravitacional terrestre, né? Ou seja, a ciência da medição e representação da superfície da Terra. Então, Helmert divide a geodésia em uma geodésia superior, que é composta pela geodésia física e astronômica, a geodésia matemática, ou também chamada geométrica, né, que estuda a definição da figura da Terra, estuda também a geometria dos elipsoides e os sistemas de referência,
e uma geodésia inferior, com I maiúsculo, tá? Também chamada topografia ou geodésia prática. Bom, outras divisões da geodésia existem, tá? E são utilizadas, como por exemplo a geodésia celeste, que trata do movimento dos corpos celestes, né? Por exemplo, os satélites artificiais. A geodésia marinha também é um termo muito usado, né? A gente estuda a superfície do fundo dos oceanos na geodésia marinha. Mas, enfim, todas essas ciências, né, essas novas tecnologias, estão contidas nessas três classificações. Bom, turma, a geodésia é um ramo da matemática aplicada, tá? Mas ela também pertence às geociências, ou ciências da Terra, também chamadas, né? Que abrangem disciplinas científicas sobre tudo que se refere ao estudo da Terra. Por exemplo, a análise das rochas, da atmosfera, né? Placas tectônicas, oceanos. Por isso que a gente estuda, né, geologia, oceanografia, topografia, tá? Mas isso depende da especialidade, porque é uma área muito grande. Só por curiosidade, aqui eu coloquei as principais especialidades, tá? Por exemplo, a cristalografia estuda e classifica cristais de acordo com as suas estruturas, né? A estratigrafia, tá aqui, estuda as possibilidades e características de estratos ou camadas de solos e rochas formadas num determinado corte geológico. Tá? Aí vem a geodésia, ciência que estuda, mede, representa e analisa a forma e o tamanho da Terra. Está lá a definição de Helmert, né? A geologia ambiental estuda como o homem interage com os ambientes para minimizar impactos ambientais, por exemplo, enchentes, deslizamentos. Tá? Gemologia analisa e identifica pedras preciosas. A geofísica, que investiga fenômenos físicos que afetam a Terra, como magnetismo, abalos sísmicos, gravidade. Tá? A geologia do petróleo estuda a localização e exploração de reservas petrolíferas de gás natural para recursos energéticos. Bom, a hidrogeologia estuda a ocorrência de águas subterrâneas. A mineralogia estuda a composição química, propriedades físicas, né, a estrutura, a aparência das rochas e minerais. A oceanografia estuda os oceanos. A pedologia, as características do solo, sua formação, origens, classificações, né? A petrologia, a estrutura e as teorias de formação das rochas e minerais. A sismologia, que estuda, né, as ondas sísmicas e terremotos gerados pelas placas tectônicas e assim por diante. E chegamos nesta figura que ilustra como se dá a relação da geodésia com algumas das principais atividades da engenharia, incluindo a agrimensura, tá? A cartografia e também outras engenharias. Bom, é um esquema, turma, que pode ser interpretado como uma árvore, né? Em que a matemática é a raiz, né? Ela provê a base e sustentação científica a todas as ciências naturais e exatas, que seriam os galhos, né? Seriam os galhos dessa árvore. A geodésia é o tronco de ligação que fornece a seiva, né, para essas ciências, ou seja, ela fornece os matemáticos necessários para os cálculos que forem conduzidos por essas atividades. Tá? Aí você já deve ter perguntado, qual o tamanho da Terra? Será que ela é mesmo arredondada? Como se mede a distância entre o Polo Norte e o Polo Sul? A Groenlândia é maior do que a África?
Então, essas respostas vêm do conhecimento da geodésia. Né? Com certeza você já conhece o Google Maps, já usou, né? O Google Earth, inclusive, né? Ou já usou o mapa para se orientar, qual seja o mapa, pode ser papel ou digital. Eles são um produto da geodésia. Tá? Eles são uma representação da parte da superfície da Terra que foi colocada em um plano. Tá? Por exemplo, está aqui ele, mapeamento, né? Geração de mapas. E a geodésia conversa com outros ramos das ciências exatas e também os outros ramos das geociências. Por exemplo, geologia, tá? Astronomia, a oceanografia. Por exemplo, na oceanografia, a geodésia fornece dados para o monitoramento de mudanças globais, dinâmicas da Terra, tá? Na observação do volume de perda, volume do degelo, né, a perda de gelo no Ártico, no Antártico. E assim os oceanógrafos conseguem determinar quanto foi a mudança no nível do mar, tá, por exemplo. Na geologia, a geodésia participa com o geólogo, no caso, na coleta de informações de risco geográfico, por exemplo, no monitoramento da deformação da Terra, né? Ou quando eles vão observar falhas de tensão. Tá? E assim vai. Todas essas ciências, todas as disciplinas das geociências estão ligadas à geodésia. Bom, a gente viu que a geodésia é a ciência da medição, né? Então, no passado, a geodésia era conhecida apenas por levantamento e mapeamento terrestre, ou mapeamento topográfico, né? Que são aquelas medições feitas por métodos clássicos, por exemplo, a medição com treno e teodolito. Mas, enfim, o que é levantamento? Né? O que significa levantar? Bom, turma, o levantamento topográfico é uma atividade em que medimos, tá, e processamos informações físicas, né, sobre a Terra, sobre a superfície, para uso de mapeamento, reconhecimento e quantificação de informações da superfície. Né? Levantamento e mapeamento fazem parte da função clássica da geodésia, tá? Que é determinar, ou que é fazer a determinação de posições, né? Ou seja, realizar o posicionamento geográfico. Então, na teoria, levantamento é definido como, abre aspas, né? A ciência e a arte de determinar as posições relativas dos pontos acima, sobre ou abaixo da superfície da Terra, ou estabelecer tais pontos. Né? Estabelecer no sentido de implantar, materializar, fazer com que ele seja visível aos olhos, que nós possamos tocar no ponto, né? nessa informação física. Né? Em um sentido mais amplo, o levantamento engloba métodos, ou eu diria todos os métodos e técnicas de coleta in loco, ou seja, quando a medição é feita no próprio terreno. Tá? E em seguida, a gente faz os devidos cálculos, né, que são necessários. Esse é o caso dos sistemas convencionais de medição, tá? Os chamados métodos clássicos. Por exemplo, quando realizamos uma medição com trena, baliza, teodolito, né, que podem ser complementados ou até mesmo, em certos casos, eles podem ser substituídos por técnicas de sensoriamento remoto. Por exemplo, o levantamento aéreo, o levantamento por satélites, né, que evoluíram muito agora com os programas espaciais e com o desenvolvimento da eletrônica, né, e dos algoritmos de computação. Bom, e com isso, lá pelos anos 1990, os especialistas da área perceberam que o gerenciamento da informação geográfica, tá, dos levantamentos topográficos, também mereciam um capítulo à parte na geodésia, né, porque já não se tratava só de um levantamento em si,
mas da gestão, né, de toda uma quantidade de dados espaciais em que se usavam ferramentas, né, e serviços de tecnologia e de informação também. Ou seja, surgia aí um novo ramo da informática, que passou a ser chamado de geomática, também conhecido como geoinformática. Bom, no fim, são apenas nomes novos para coisas antigas, tá? Que sempre existiram. Apenas a época, né, que essas coisas existiam eram em outro tempo e em outro formato. Tá? Por isso que houve muita transformação e, acompanhado disso, a mudança de nomes e a criação de novas denominações, né? Novos nomes. Bom, e os trabalhos de hoje seguem com os mesmos objetivos de sempre, né, pessoal? As técnicas mudam, mas as finalidades seguem as mesmas, né? E a gente precisa sempre aplicar processo de medição, ou seja, operações geométricas, para conseguir descrever e organizar a superfície em que a gente vive e trabalha. Antigamente, as distâncias eram medidas com cordas, correntes, né? Hoje usamos trenas de aço ou material sintético e, claro, métodos eletrônicos de medição, por exemplo, os distanciômetros a laser. O cálculo de desníveis e altitudes que eram feitos com o instrumento nível, né? Hoje usamos, além do nível, usamos o GPS, tá? E não vamos esquecer da mangueira de obra aqui também, né? Que ainda é uma excelente ferramenta para determinação, cálculo de desníveis, tá? A medição da gravidade relativa da Terra, feita com gravímetros, né? Que existem hoje em dia satélites gravimétricos que permitem a geração de modelos do campo de gravidade terrestre. O mapeamento sistemático, pessoal, que é o levantamento de informações para a produção de mapas, né? Mapas em escalas. Antigamente se fazia por fotografias aéreas, né? Era e é um processo caro. Depois apareceram os sensores orbitais, né? As imagens de satélites, os radares. Agora os drones, né? Que é uma aeronave classificada como VANT, veículo aéreo não tripulado, e que tem causado aí uma verdadeira revolução na cartografia, né? E essas ferramentas são praticamente obrigatórias em algumas atividades, né? Por exemplo, no georreferenciamento, em que as coordenadas devem ser calculadas em um sistema de referência, tá? E para isso vamos precisar dos receptores GNSS, tá? O popular GPS, né? A tradicional aerofotogrametria, turma, que quase não se faz mais, porque, né, os voos são muito caros, né? Hoje um drone ou um VANT, ele pode fazer o mesmo serviço em questão de minutos, tá? E é um custo bem menor. E o leque de aplicações é extenso, tá? Eu não citei aqui, mas é o que eu sempre digo, trabalho nunca vai faltar para um geodesista, que pode atuar no apoio às obras da construção civil, por exemplo, né? Agroindústria, infraestrutura de obras, tanto no meio rural como no urbano, georreferenciamento de imóveis, né? Sistemas de informações geográficas, que é um mapeamento sistemático para fins de mapeamento e cadastro, né? Infraestrutura de cidades e demais atividades que eu não listei aqui. Bom, e vou me antecipar e falar de alguns dos principais instrumentos usados no levantamento topográfico e no levantamento geodésico por métodos terrestres, tá? A gente também chama de métodos clássicos, ou seja, aqueles que só conseguimos medir aqui do chão, né? Desde lá os antigos medidores angulares da astronomia de posição, né? O astrolábio, o sextante. A gente viu que a evolução
da dioptra, tá? Que é uma invenção dos gregos para medição de ângulos horizontais e verticais, evoluiu, né? A dioptra evoluiu para o teodolito e depois o teodolito evoluiu para a estação total, né? Que depois evoluiu para as estações robóticas. Tá? Então, é uma sequência, tá? Que não para. E a gente nunca sabe qual é o fim, né? Onde nós vamos parar com toda essa evolução. Temos os diastímetros, que são os instrumentos medidores de distância, né? As trenas, desde a corda egípcia lá até a corrente de agrimensor, né? Que com o tempo evoluiu depois para instrumentos menores, né? Mais portáteis, mais leves, que é a nossa famosa trena. E chegando nos modernos medidores a laser, as chamadas trenas eletrônicas, né? Que, por sinal, né, o preço ficou bem acessível. E, na verdade, turma, é um sistema de medição que equipa quase todos os instrumentos, tá? O distanciômetro. Quase todos os aparelhos hoje em dia que calculam pontos irradiados têm um distanciômetro embutido, né? Por exemplo, as estações totais e o laser scanner, os níveis eletrônicos, né? E assim vai, tá? Tem vários equipamentos aqui, por exemplo, o laser scanner, que é um instrumento baseado também no distanciômetro, tá? E assim por diante. Bom, e vou finalizar a apresentação falando um pouco dos métodos remotos, tá? Que aos poucos estão substituindo os métodos clássicos. E dos métodos remotos, um dos mais antigos, eu posso dizer para vocês, que é a aerofotogrametria, né? Ela surgiu na França por volta de 1849 e é considerada, na verdade, uma técnica geodésica. Tá? É uma técnica da qual se gera, né, com a qual se gera a representação da superfície física da Terra usando fotografias aéreas. Tá? Essas fotografias são tiradas de aviões que sobrevoam uma determinada área a uma determinada altura, tá? De acordo com a escala do mapa, né? Com a escala que se deseja. Bom, e essa é uma tarefa dos engenheiros cartógrafos. Tá? É uma atividade bem específica da engenharia cartográfica. Tá? Então, eles trabalham com a retificação geométrica dessas fotos e transformam elas em mapas. Tá? Bom, a aerofotogrametria já foi um processo muito caro, turma, porque os voos eram feitos em aviões, né? Mas tudo isso foi praticamente substituído pelas técnicas atuais, tá? Ou seja, aeronaves não tripuladas, os chamados VANT, né? Os VANT de asa fixa, ou os quadrihélices, né? Os drones, tá? Né? São popularmente chamados drones, tá? E os resultados desses voos, tá? Eles podem ser processados, né? Ou melhor, esses trabalhos que a gente fala, trabalhos fotogramétricos, né? Que são imagens digitais geradas por câmeras digitais, né? Então, elas são processadas e analisadas, né? De acordo com o espectro da luz recebida. Outros métodos remotos, que às vezes a gente chama métodos celestes, são os que utilizam receptores GPS, tá? Os receptores GNSS. Nós vamos estudar um pouco sobre essa tecnologia aqui na disciplina. E são várias as formas de emprego dos sinais dos satélites de posicionamento, tá? Os chamados satélites GPS ou GNSS. Na verdade, a medição deve ser feita no local, ou seja, o ponto que se deseja medir, ele tem que ser ocupado. Tá? Mas hoje em dia, muitos receptores, os receptores GPS, já estão embarcados, né? Já podem ser colocados ou equipados, já equipam as máquinas, tratores, aviões, e tudo no futuro vai ser
teleguiado, né? Já acontece assim. As máquinas já se autoconduzem, tá? Já são equipamentos remotos, né? Na engenharia, a gente usa o GNSS para medir terrenos, obter coordenadas geodésicas, né? Coordenadas geográficas, calcular áreas, altitudes, locar obras da engenharia, né? E outras atividades. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Essa aula termina aqui e eu espero vê-los em breve, nas próximas semanas. Um abraço e até a próxima.